Boa tarde a todas e todos. Bom, o objetivo desta comunicação é apresentar o trabalho Migração Intermunicipal, Problemas com Trabalho e Moradia na Cidade do Desejo, que inscrevi no eixo 10, Estrutura Social, Dinâmica e Migração Demográficas, como parte da programação da 7ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, Cultura, Sociedade e Relações de Poder, a realizar-se virtualmente entre 11 e 13 de abril de 2023, tendo sede em Porto, Portugal. Apresento desta forma um artigo revisado, o qual já foi publicado na revista AEDOS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em dezembro de 2015, quando eu ainda realizava a pesquisa. O objetivo foi refletir sobre a migração realizada por agricultores entre 1950 e 1980 do século XX, que moravam em povoações, distritos e em propriedades situadas em municípios adjacentes a esta cidade, todos localizados na região do Sertão Norte do estado do Ceará, quando consideramos como fonte fundamental o diálogo a respeito desse movimento com quem os realizou, portanto, com os migrantes, hoje moradores desta cidade. Neste sentido, entramos em contato com eles e elas, através principalmente dos encontros promovidos por profissionais dos postos de saúde, da família, sendo que alguns não chegaram através dos encontros nesses postos e outros foram indicados por eles próprios, pelos migrantes. Bom, é importante ressaltar que esses agricultores se dividiam em pequenos proprietários, poceiros e trabalhadores, o que criava uma linha divisória quase imperceptível culturalmente falando entre eles, porém relevante, não somente porque contribuía para caracterizá-los entre moradores de suas próprias terras ou das terras dos patrões, mas porque isso modificava as relações com a economia de sobrevivência e com a cidade, pois alguns já comercializavam parte de suas produções no mercado público de Sobral, portanto já conheciam de certa forma essa cidade, o que facilitou a migração. Eu percebo nessa pesquisa 3 movimentos migratórios. O movimento rural, o qual eu já havia pesquisado, rural, no qual acontece um deslocamento entre fazendas, entre povoações, mas nunca dentro das cidades, nunca rural urbano. Esse movimento intermunicipal, o qual eu pesquisei para a cidade de Sobral, isso porque eu também fiz esse movimento, né? Me interessava pesquisar a respeito, quer dizer, não exatamente eu, mas meus pais, e esses 2 movimentos revelam outro, que é o interregional, da saída do estado do Ceará para outras regiões do país consideradas industrializadas, né? As principais questões estão relacionadas com empregos, né? Esses outros 2 movimentos, eles estão relacionados com dissensões familiares ou entre patrões, secas e, enfim, procura a condição de escolaridade também é um bom motivo para a migração, no caso para Sobral, entre outros, vão aparecendo nas narrativas, não é? Daí a necessidade da gente ouvi-los. Em razão de que os estudiosos do assunto apontam sempre a questão principal seria a busca de emprego, de melhores condições de vida nesse sentido, né, do econômico. No entanto, eles trazem outras narrativas nas reflexões deles. Esse senhor em específico, ele apresenta uma reflexão relacionada com emprego, com a desesperança de morar na terra a qual ele era morador e uma busca de melhores condições, sobretudo salariais, porque ele não recebia salário, ele trabalhava pela terra, né, pela alimentação. Eu vou ler um trecho da narrativa dele que eu apresentei no artigo que eu intitulei As Pelejas. Onde é sua terra?
É uma pergunta dele para o patrão, do senhor Matias Santos. Nós chegamos aqui, só nós dois mesmo, e a família, 5 filhos. Nós fiquemos aqui no meio dos estranhos. Eu trabalhava na agricultura, né? Plantando milho, algodão, feijão, mamona. Era agregado. Nós era morador. Não salário, não tinha não. Nosso salário era o que a gente fazia. Terra tem, que plantava. Não tinha salário. Não, que naquela época não sabia o que era empregado, né? Trabalhava por conta própria. Aí ele vai contar algumas das andanças dele por outros municípios. Ele tentou Fortaleza, ele tentou morar em outros lugares, nenhum desses deu certo, sendo que ele conclui que o motivo era a questão da escolarização. Os empregos que apareciam para ele exigiam uma escolarização a qual ele não dispunha, e portanto ele retornava para a terra onde ele trabalhava, onde ele nascera, não é? Onde ele vivia com os pais e com outros parentes. Até que ele se cansa e ele lá sabe de Sobral, dos empregos que havia em Sobral. Sobral é uma das cidades industrializadas do Ceará, desde inclusive a primeira fábrica nasce ainda no século XIX. Sobral fez parte desse movimento das fábricas de tecido que aconteceu no Brasil, e entre outras fábricas, e ele migra para Sobral em busca dessa fábrica, desses empregos. No entanto, ele encontra uma pessoa que o convida para um sítio chamado Santa Clara, no pé da Serra da Meruoca, que é um município vizinho a Sobral, e ele para lá se dirige. Ele conta, né? Bora, Manuel, me acompanhar no pé da serra, aponta para Meruoca. Lá tem muito algodão, vamos apanhar lá. Eu vim e fui. Aí o velho me deu uma morada. Aí eu fiquei lá. Não fui mais atrás do emprego lá, do emprego em Sobral, no caso. Lá fiquei. Fiquei na agricultura de novo. Bom, aí eu passei 3 anos, aí vim embora, nos 70, para Sobral, porque não dava pra gente ficar. O patrão não dava com ele, não dava, viu? Eu deixei lá. Ele chamava minha terra. Eu me invoquei um dia e disse: onde é a tua terra? Ele disse: vai para a terra de quem? Para a terra de Deus. Deus não deu nada a ninguém, graças a Deus. Eu disse numa boa hora: não vou mais ser empregado de ninguém, morador de ninguém. Trabalhei de empregado, né? Mas de 70 para cá, não na agricultura, plantando. Ele vivia lá por pirraça e eu tinha uma família para sustentar. Não tinha condições, mas ele não deixava a gente plantar. Ele queria tudo para ele. Aí um dia eu me invoquei, graças a Deus. Não respondi, não me arrependi, não. Deixei lá. E viemos, estamos aqui, graças a Deus. Pronto, trabalhei, mas não. Para me chegar no ponto que estou hoje aqui, foi um sofrimento. Foi fácil, não. É um milagre, viu? Isso aqui. Não comprei essa casa aqui, nem fiz, não. Foi um milagre de Deus. Sabe por quê? O ordenado não dava. Aí eu pedi para me aposentar. Deus me deu para eu me aposentar. Me deu essa morada aqui. Criei a família todinha, graças a ele, eu e Dona Maria. Mas meu plano era vir para Sobral mesmo. Eu vim de lá, de Itapipoca, para ficar em Sobral. Mas daqui fomos experimentar lá. Mas meu plano era Sobral. Pelejo. Bom, eu não estudei não, viu? Nem eu, nem Dona Maria. Mas de lá para cá, vamos lutando. Eu estou vendo, pelo menos eu estou vendo o futuro. Os outros lá não tinham futuro. Lá onde eu estava não tinha futuro. Sabe por quê? Porque lá nem aula tinha. A questão da escola é uma das razões dessa migração, e todos os migrantes refletem a respeito dessa questão, né, da qualificação profissional e da necessidade de estudar.
Trouxemos esse inserto da narrativa desse migrante para dar conhecimento melhor de sua trajetória, de suas pelejas, de suas recordações e percepções das escolhas que precisou realizar nos seus estágios pelo mundo. Quando conjugaremos esse trecho com alguma passagem de sua entrevista não citada, porque seu relato não obedece a uma ordem linear. Ele nasceu na povoação de Assunção, município de Itapipoca, Ceará, em 1934, portanto tem 81 anos. Esse aposentado sente muito orgulho de suas conquistas, a disposição que teve para enfrentar as dificuldades vivenciadas na cidade de Sobral até superá-las, da luta que travou consigo e com sua esposa para não retornarem a Itapipoca, sobretudo ao confrontar-se com momentos de desemprego, quando de tudo tentou, inclusive vender banana e cachaça, no mercado público de Sobral e em sua residência, o que desagradou a Dona Maria, sua esposa, que não aceitava a venda da bebida. Porquanto, enfatiza como vimos no relato, para mim chegar no ponto que estou hoje aqui, foi um sofrimento, foi fácil não, é um milagre. Se fôssemos compará-lo com a geração de agricultores que entrevistamos na pesquisa já referida na outra pesquisa, ele poderia compor a segunda geração, a de filhos que se arriscaram na construção de uma vida distinta da que aprenderam desde crianças. Contudo, independentemente dessa questão que seria forçoso relacionar, esse agricultor abriu o leque de possibilidades fora do espaço agrário onde nascer até conseguir êxito. É importante explicar que chegamos a ele através de nossa participação em atividades com idosos promovidos pela Secretaria de Saúde de Sobral. E lá ele me apresentou a esposa dele, né? Conversando com ele, encaminhando uma entrevista com ele, ele me apresentou a esposa dele. Dona Maria, inclusive, eu consegui entrevistar primeiro do que ele, porque ela se colocou à disposição logo, antes até dele, não é? Esse trecho da narrativa desse senhor manifesta seus ensaios pelo mundo, as decepções sofridas, os combates que assumiu, os enfrentamentos em cidades antes de desistir totalmente do trabalho agrário. Não obstante, é revelador igualmente dos desafios e restrições postas aos camponeses na cidade. Aí fui para Fortaleza, mas não tinha estudo como ainda hoje não tenho. Aí, para me empregar no pesado, retornei. Deixa transparecer as circunstâncias vivenciadas no espaço agrário onde vivia o senhor Matias, as formas de dependência do sistema de propriedade privada da terra, as relações de trabalho, de moradia, o trabalho propriamente dito, as formas de empregabilidade e no que tudo isso resultava na prática. Não, salário não tinha não. Nosso salário era o que a gente fazia. Terra tem, que plantava, não tinha salário, né? É uma das reflexões que ele traz na narrativa dele. E ainda reverbera a situação paradoxal com a qual lidava esse agricultor, porque é interessante perceber que onde ele morava, na terra onde era agregado ou morador, ele tinha trabalho, porém não tinha emprego, e não tinha emprego porque não tinha salário. E essa compreensão da realidade vivida, recordada e avaliada à luz do presente, que externa